mais um dia aqui no Pódio Social. Eu queria inicialmente cumprimentar todos os espectadores, né, que estão sempre conosco toda semana, e mandar um abraço ao pessoal lá de Portugal, né, o professor João Nuno Calvão, grande amigo, o professor Manuel Lopes Porto, lá da Faculdade de Direito, o professor Canotilho, a Isa Magalhães, que é uma grande amiga também lá da Faculdade de Direito de Coimbra, a Elza, lá do Marco Canavese, o Rui, do Porto, o Jorge Maia, brasileiro, que mora no Porto, radicado lá, o Carlos de Mação, a Leonor Paredes, Manuel Ferreira, do Porto, todas as pessoas que estão sempre acompanhando. E a Neuza e o Sérgio, que são da família, né, praticamente, né? A Lara, o Serginho, e a todos os brasileiros também que estão acompanhando lá em Portugal e aqui no Brasil, né, principalmente aqui na cidade de Niterói, região aqui do Rio de Janeiro. Bom, quero dar os parabéns ao Diego Magalhães, que está fazendo aniversário hoje. É uma pessoa espetacular, um grande amigo, filho do Rosa Branca, diretor, né, do Sindicato do Metalúrgico aqui do Rio de Janeiro. E o Diego Magalhães faz aniversário hoje. Ele é lá de São Gonçalo, da região do Luiz Caçador, e também deve participar de um pódio social conosco, provavelmente em abril, com um ex-jogador do Flamengo, né, que vem aqui, amigo dele, e o pai dele, o Rosa Branca, também, que tem que estar sempre presente. E a todos aqui de Niterói, e agradecer em especial aos nossos convidados de hoje, que é o cantor e compositor Biafra, né, na verdade um ator cultural, né, assim, que, né, leva a cultura onde vai, e a Adriana, né, Weichmann, não é isso? Isso. Ela é curadora de sarau, e o tema do Pódio Social hoje é sarau. Então vamos tentar entender o que é sarau. Aí eu vou começar aqui, o sarau, o que é sarau? Você mesmo falou que era serum, né? Serum. O entardecer, né? A etimologia da palavra. E a Adriana também tem uma editora chamada Letras Virtuais e publica inúmeros livros por ano, né? Inclusive você está conversando, né? Ela possivelmente vamos fazer essa publicará, publicação. Mas o sarau, na verdade, na concepção da gente, é o seguinte, é um lugar para dar voz para as pessoas. Né? O palco é pegar o palco e transformar num lugar democrático, não só para artistas, cantores, poetas ou atores, mas você trazer o público, você trazer o caixa do banco para o sarau, você trazer a moça que vende roupa para o sarau, entendeu? As pessoas, os alunos, trazer os alunos da escola para o sarau. É um lugar onde as pessoas vão poder se expressar. E nós estamos vivendo agora numa fase no Brasil, que eu espero que melhore tudo, que a gente tem, né, que escancarar a democracia. A gente não pode deixar o período autoritário voltar nunca mais. A gente tem que escancarar a democracia e para isso a gente tem que dar voz a todos, né, e fazer um país de todos. Né? E o sarau é democrático. O sarau é a própria democracia, né? As pessoas podendo falar o que elas querem e tal. Então é isso aí que a gente quer, abrir a voz para as pessoas, né? É isso. E o sarau é um espaço O sarau é um democrático, produto, né, da democracia, na realidade, que quando você dá voz às pessoas que produzem algum conteúdo ou não, ou que querem simplesmente se expressar, está democratizando a palavra. E, então é muito importante democratizar a palavra, principalmente, né, depois desse obscurantismo cultural que a gente viveu nesses últimos anos. É uma oportunidade das pessoas se expressarem. Eu acho que simplesmente, se a gente tiver que colocar isso em uma palavra, expressão, se expressar, liberdade de expressão. E o sarau hoje já é múltiplo, né? Porque quando eu pesquisei, até que o Biafra falou da questão do serum, né, que é a origem da palavra sarau, mas eu pesquisei que antigamente tinha sarau de música, sarau de poesia, sarau de eram literatura. nichados, né? Agora é múltiplo. O sarau era, por exemplo, tinha sarau de música, residências, principalmente de pessoas mais abastadas, e aí ali reuniam músicos, poetas, artistas. Normalmente era uma coisa mais nichada, né? Tinha aqueles nichos da música, literatura, da literatura, das pessoas mais acadêmicas.
Hoje, você tem um sarau múltiplo. Popular. Você, né? Popular. Você tem um sarau em que no mesmo sarau tem música, poesia. A gente já fez um sarau que teve um stand-up no final, Exato. né? No Cadu Manhã. Pode já ter tem até a artes plásticas também, né? Artes No meio, plásticas. pode ter. No meio pode ter lá um cavalete com telas, o pessoal visitando. Eu mesma no sarau que a gente fez, Instalações, né? coloquei lá a nossa livraria itinerante, lá da nossa editora, e as pessoas puderam comprar livro enquanto ouviam a poesia. Na Câmara tinha um pintor. Na Câmara, na Câmara de na Niterói, Câmara quando Municipal a gente tinha um fez. pintor fazendo um quadro enquanto eles faziam o sarau. Olha que maravilha, né? Toda Eu expressão de arte. vou lançar meu livro lá em Portugal, mas depois eu vou lançar num sarau. Lança, com Claro. certeza. Vamos fazer sarau, né? É a nossa palavra de ordem, né? O mais importante é da voz. E você, como curadora de sarau, assim, o que O que faz, né? o como é para curador do sarau? organizar exatamente? o sarau, como é Olha, que faz? lidar com gente é bem complicado, né? Então, uma coisa muito engraçada, eu vou contar aqui o bastidor, né? A particularidade que as pessoas gostam de saber o bastidor. As pessoas me procuram quando tem um sarau em vista e começam... Tem que ter uma ordem, a gente tem que falar, se inscrevam. Tem gente que não gosta de se inscrever, fica pau da vida. Não, mas eu era amigo do homenageado, eu preciso me inscrever. Não, gente, mas a gente tem que saber quantas pessoas vão participar para a gente estimar o tempo que cada um vai fazer, vai performar. Não tem como, né? A gente fala assim, aparece lá que é o sarau de homenagem ao fulano. Né? Então, a maior dificuldade que a gente tem é de conscientizar as pessoas que elas precisam se inscrever para que precise haver uma ordem de apresentação. Como é que a gente faz isso? Poxa, se aquela pessoa ali vai precisar do violão e uma outra pessoa na sequência também, vamos botar essas pessoas juntas, né? Uma ali atrás da outra, na sequência. Eu preciso colocar o meu teclado ali. Quer ser a primeira? Coloca o teclado, depois a gente arruma o teclado, você já vai embora. Porque você pode editar depois, né? Se for gravar, você pode editar. Não tem obrigação de ser na ordem. Não precisa ser numa ordem, mas a ordem a organização dessa ordem de entrada é importante, até mesmo para depois editar, pelo seguinte, logística. Logística, instrumento, montar, desmontar. Mesmo que a gente depois, como o Biafra falou, o editor, ele organize o vídeo e às vezes aquela pessoa que falou lá atrás vai ser a primeira na organização, na edição, ok, não tem problema, é igual novela. O cara grava, sei lá, o último capítulo da novela no meio da novela, eu estou dando exemplo, né? E depois aquilo vai ser editado, filme, grava aproveita que o cara tá na Turquia, vai gravar lá uma cena no balão. Grava todas da Turquia. Grava todas as de balão que tem na história. Depois edita. Depois edita. Ok, né? Ele troca de roupa para aparecer dias diferentes. A gente meio que depois organiza. Só que precisa, por logística, haver essa organização. Então o curador faz isso, né? Outra coisa também, eu sou chata do tempo, né? A pessoa, tem gente que não cumpre a regra do tempo. E aí, eu vou cantar mais uma. Aí começa. A gente tem umas malas pesadas. Tem umas figuras assim. Engraçado. Vamos cantar mais essa. Mais aquela, né? Então, nosso amigo que eu não vou Já que eu tô aqui, eu tô empolgado. Não, mas lá atrás assim, mas essa aí começa a falar no meio, canta 5 músicas e o pessoal fica esperando, né? O pessoal, é uma falta de respeito. De respeito. E outra coisa, isso quando o sarau é gravado. Quando o sarau tem essas duas modalidades, os nossos têm sido gravados, né, Beata? A gente tem feito e deu certo. Gravação fechada, sem público, e depois é exibido. Mas a gente também tem a modalidade do sarau ali com público. Tem essa modalidade. E aí não tem edição, não. Esse é mais comum. Então, um dos grandes problemas, o Robson, né, que é meu produtor, ele estava querendo levar esse projeto para algumas prefeituras e teve uma certa... Eles ficaram um pouco reticentes de fazer o sarau. E se sobe um bêbado lá e começa a falar uma opção de besteira. E se sobe, né? Então, e se sobe alguém e começa a falar mal do prefeito lá. Né? Então, há que ter esse cuidado. De repente, se for fazer um sarau em alguma cidade, tem que consultar o secretário de Cultura e ele fazer. Pegar uma lista, né? Uma lista de pessoas. Agora, essas pessoas que eu quero que participe. Para não ter maiores problemas, porque é liberdade de expressão, mas liberdade de expressão não é o cara chegar lá e falar qualquer coisa. Eu estou rindo aqui porque eu lembrei do fato, não vou nem citar nome, não, mas eu estava num evento, né, que era um evento lá na coisa de advocacia e tal,
E aí eu fui dando a palavra para as pessoas e tal. Eu dei a palavra para uma pessoa, a pessoa começou a falar. Não parava mais. Não parava, mas não, e acabou. Não tem gente que não pode ver o microfone. É sem noção, né? Aí a gente... Você lembra, né? Então, o meu trabalho é dar noção. Né? E como eu sou já a malvada do Tem uma pedaço... campainha, né? Não tem campainha não, mas eu começo assim, ó. Então, o meu trabalho é Porque isso. também não adianta, depois vai editar, cara. O cara só vai tomar o tempo dos outros, porque você ficar enchendo o saco. O editor vai lá tacar. Mas todo mundo saindo, era o último a falar, ele ficou falando lá, e todo mundo saindo, foi embora, eu continuo falando. Eu acho que é uma terapia para ele, uma catarse. Assim, né? E esse sarau virtual, Biafra? Aí é com a Adriana. O sarau virtual, ele surgiu da necessidade da Pandemia, gente né? se expressar na pandemia. Né? Eu comecei a criar... Em 2019, o Biafra falou assim, Adriana, a gente se conheceu através de livros e ficamos amigos e tal. Em 2019, o Biafra me convidou para o sarau na casa de Marco Valença, falecido, saudoso, querido. Grande poeta. Grande poeta, em janeiro de 2019, para comemorar, celebrar os 50 anos de poesia. E o Biafra tinha tido a ideia de fazer o sarau das Águas Escondidas, por isso que eu digo que ele é o nosso grande padrinho, né? Não, mas quem inventou essa palavra foi o Marquinhos. Foi o Marquinhos que inventou a Água Escondida. Por que é Água É Escondida? o nome de Niterói. Niterói no indígena, na linguagem indígena, se chama Água Escondida. Eu não sei se é Tupi-Guarani, não sei se eu estou falando Eu bobagem, também não sei. Mas eu sei quem vem do índio. Na linguagem dos povos Niterói está cheio de coisa de índio. Itapuca, Itacoatiara, Itaipu, Piratininga, é tudo índio. Mingá, né? Tudo isso. E aí, Águas Escondidas... Niterói significa Águas Escondidas. Niterói, E aí o Marco Valença deu esse nome, aí ficou, então o primeiro eu sarau... nem sabia, quem me falou foi o Marquinhos. O primeiro sarau foi na casa dele. E foi assim, petit comitê, né? Não foi uma coisa aberta lá dentro de uma residência, não tinha como ser. Mas foi fantástico. E eu me apaixonei pela ideia, né? Eu já vinha fazendo cultura, fazendo livro. E aí o Biafra falou, Adriana... vamos começar a fazer saraus nas casas, nos bares, nas ruas, aquela coisa do artista, né? Falei, vamos embora. E aí, em abril de 2019, eu fiz um sarau lá em casa, choveu horrores, foi pouca gente, tinha caído um dilúvio. Mas foi ótimo também. Foi maravilhoso, a gente fez. E aí, o Biafra falou, não, vamos fazer, durante o ano. E aí, aí ele começou a fazer show, viajar, eu também naquela correria de livro. Aí... E em 2020, a gente sabe, né? O mundo parou. E aí a gente conversava muito pelo telefone, né? Todo mundo muito angustiado. Eu acho que não teve um ser humano nesse planeta, né? Que não tenha ficado angustiado na pandemia. E aí ele falou assim, não, vamos fazer sarau. Eu falei, vou criar um canal no Instagram, olha que loucura, chamado Letras Virtuais. Que nome que eu vou dar? Aí eu pensei, já que é uma coisa virtual e tudo a ver com letras, e letra de música, letra de livro, letras virtuais. Beleza. Aí criei lá um sarau, tinha meia dúzia de gato pingado, aí começou a aparecer gente. Né? Mas o que importa no sarau é o seguinte, quando a gente grava o sarau, em geral, não tem público. Né? Não tem público. O importante é o que vai depois para a internet. Né? E não tem muito esse compromisso de ser um espetáculo, de ser um show. O compromisso é de ser um lugar onde as pessoas vão ter voz. Eu acho que esse é o principal objetivo do sarau, é dar voz a todo mundo. Vai tentar poesias boas, poesias ruins, músicas boas sendo bem cantadas, músicas cantadas desafinado, mas as pessoas depois não vão poder reclamar porque elas não tiveram oportunidade de se expressar. Por isso, espaço democrático. Escancarar a democracia. A gente precisa disso. Claro. Depois desses 4 anos. A gente não pode abrir mão da nossa liberdade. E não é liberdade de expressão para proibir a expressão. Não. Porque a liberdade de expressão que se falava é a liberdade de expressão para proibir as manifestações. Então eu tenho liberdade de proibir. Como diz o Caetano, é proibido proibir. É proibido proibir, é isso aí. E aí surgiram os saraus virtuais, né? Voltando aqui, eu entrava no Instagram toda segunda-feira às 8 da noite e eu recebia pessoas, fazia até aquele cardzinho que nem vocês fizeram pra gente, fazia
Ela falava, olha, dia tal vai ter tal pessoa aqui, tais pessoas. Tinha um dia que tinha sarau com 18 pessoas. Eu, meu Deus, são 18 pessoas querendo falar e o Biafra entrava. Tinha dias que ele não podia, eu tocava sozinha. Aí dali surgiu um papo de quinta que eu conversava com um monte de gente toda quinta-feira, que aí eu conversei com o Hélio de la Penha, conversei com gente. E foi muito legal. Esse sarau continua ainda? Esse sarau eu tive que diminuir por Do conta tempo dela. da editora. Porque aí, nesse mesmo ano, eu percebi que tinha muitos autores querendo publicar, perdidos para publicar um livro. E eu já publicava livro para mim, para amigos, e aí eu criei a editora Letras Virtuais. De lá para cá, a gente publicou mais de 50 livros. Aí tal, virou uma loucura. Em 2 anos. Virou Aí agora virou a minha loucura, né? Minha doce loucura. Ah, mas é bom, né? Cada obra que você... Nossa, né, é um filho, coloca, gente. A gente faz tudo com muito carinho. Meu marido você teve a oportunidade de conhecer, né? O Marcelo Jacob é artista gráfico e ele que faz as capas, faz questão e de acordo com aquilo que o autor quer. É bem legal. E o Águas Vivas funciona... Águas Escondidas. Águas Escondidas. Água Viva É periódico. Águas Escondidas, ele funciona assim... Queremos que funcione. Já fizemos 3, né? E agora a gente está querendo, vamos conversar até sobre isso agora, né? E que funcione periódico. No Solar do Jambeiro. Solar do Jambeiro, é uma casa cultural. Beijo né? pro Lula Bastos. E o Lula Bastos que é o nosso... É um né? querido. É o presidente do Solar do entusiasta Jambeiro. disso aí. Está funcionando também a oficina da Marília da Mata. Maravilha. Então as pessoas já podem ir para a oficina da Marília e já saírem para o sarau. Excelente. E funciona sempre às quartas-feiras? Não, né? periodicamente. Não, A gente marca a gente está querendo marcar cada sarau agora homenageando um artista de Niterói. O próximo vai ser o poeta Marcos Guaíba. Então, a homenagem a ele vai ser o seguinte: as pessoas vão falando as poesias que querem, eu vou falar até uma do Marcos Guaíba, para homenagear ele, mas o Marcos Guaíba vai entrando e falando uma dele. Aí vem entrar o outro, fala, aí volta Marcos Guaíba. Nesse dia nós vamos lançar o livro do Guaíba também. Aí depois tem outros músicos, pode chamar músico, artista plástico, pode ser homenagem. Aí monta uma instalação ali e as pessoas falam poesia no meio da instalação do cara. A ideia é fundir as artes todas. E as pessoas comuns também, que você tinha falado. Não, né, que de repente todos quer estão falar convidados. alguma Também, coisa. Só se ficar muita gente, que aí não dá, que aí o sarau vai durar 24 horas, também não dá. Não pode entrar também no Não, tem um horário. Fechou ali aquele horário, deixa para o próximo sarau. Exato. As pessoas vão me procurando e eu vou agendando. A diferença do sarau, por exemplo, um encontro comum, uma festa comum, por exemplo, seria então isso, que o sarau tem uma organização. E cada um vai ter a sua vez de Tudo falar. na vida tem que ter organização. Todo mundo vai ter a sua vez de falar. E naquela hora só ele que vai falar. Não vai ter a opção de gente falando ao mesmo tempo. Entendi. Mesmo Maravilha. as ações mais democráticas precisam ser organizadas. Ser um espaço democrático, isso é uma coisa que é muito interessante a gente deixar para as pessoas que estão assistindo e que vão querer participar, né? Ser democrático, ser aberto, não quer dizer que ser desorganizado, não é? Né? Tem que ter uma organização para que a coisa flua, tem que ter um número certo de participantes, de acordo com o tempo que nos é destinado no solar. Por exemplo, Adriana, você pode usar o solar durante 3 horas. 1 hora, a gente já sabe, meia hora antes e meia hora depois, que é montando e desmontando. Então a gente tem que usar ali 2 horas. Exatamente. E depois fica cansativo. Então, eu tenho que ver. Eu quero tomar uma cerveja, eu vou falar um negócio. Quantos participantes cabem naquelas 2 horas, dependendo do que cada um vai fazer. Música demora um pouquinho mais. O cara vem dizer 2 ou 3 poesias, ele não leva assim. Né? Tem uns que não se tocam, né? E tem gente Querem que quer tocar tocar 5. 5 músicas. Né? Um show, né? Detalhe. Não, se fossem 5 músicas boas, tudo bem. Não, tem uma coisa muito engraçada, gente, que é, assim, pra mim, a coisa mais engraçada. No sarau virtual que eu fazia, que eu faço, né, eu digo assim, gente, são 7 minutos. Você escreveu um livro, leva o seu livro, lê um trecho, para aguçar as pessoas, a curiosidade sobre aquela obra, Uma aquela pílula, história. né? É uma pílula ali. 7 É. minutos, eu sempre falo isso, 7 minutos. Já é um tempo. A né? pessoa perde 7 minutos destrinchando o currículo Lattes. Meu Deus. É verdade. Que eu fiz isso, eu fiz Eu aquilo. sou acadêmica, presidente da Liga do não sei o que, da
Agora, olha, infelizmente, você disse uma Acabou o poesia, tempo de você falar da poesia. Olha, isso me aconteceu tantas vezes que eu não sei nem estimar quantas, sabe? E ficar todo mundo esperando ali pela Verdade. pessoa. Então eu falo, gente, não é pra dizer o seu currículo Lattes. Você, na sua biografia, você se apresenta, eu, Adriana Weitzman, escritora, editora e produtora de Sarau, produtora cultural, curadora de Sarau. Torço pelo Acabou. Flamengo. Já começa. Né? Acabou. Então eu vou dizer aqui uma poesia, vou dizer um livro, né? Torço para todo o Flamengo, frequenta a churrascaria e tal. Um trecho do meu livro, esse aqui é o meu 10º livro. Acabou. E já começa, né? Né? Não precisa, isso deixa lá pro LinkedIn. Né? A gente não tem. É porque não dá. E as pessoas não têm essa noção. Até chega a ser engraçado, né? A gente fala, meu Deus, que bom, né? Quanta coisa a pessoa fez. Mas aí ela não mostra o que ela veio fazer. Exatamente. Então é um cuidado que tem que se ter. É pior que isso, imagina, acaba o cara de apresentar o currículo Lattes dele, e chega vou cantar uma música. É. O cara, pô, maravilha, né? Qual é a música? Faroeste acabou. Faz isso! Já vai lá com o João de Cristo. Tem um amigo nosso precisa ensaio do palco. Isso aí do palco. Precisa ensaio do palco, assim, senão não sai. Chamar os caras com camisa de força. Assim. E ele começa assim no microfone. Agora que eu tô indo bem, né, gente? Agora que eu tô indo bem. Vou cantar mais uma aqui. Da minha autoria. Não, aí eu fico lá atrás assim, não. Aí eu fico há um tempo. Deve ser difícil. Mas é legal, sabe? Mas é bom, a gente se diverte muito. Eu dou muita gargalhada. É uma doce loucura. É isso, eu agradeço demais, né? O papo está ótimo. Eu queria que eu deixasse o contato, né? Da sua editora também, do Sarau. Peraí que eu quero cantar uma musiquinha. Né? Ah, então. Deixa eu contar tudo. Bom, então quem quiser seguir a gente lá no Instagram, o Instagram é a nossa principal ferramenta de trabalho e de contato, é @letrasvirtuaiseditora. E quem quiser mandar um original pra gente, a gente publica livros, né? Então, originais@letrasvirtuais.com.br. São os nossos canais de comunicação. Lá no nosso Instagram, mandou um direct, a gente tem sempre quem responda a vocês. E os saraus também. A gente vai botando lá no Instagram, né? E falando, olha, vai ter sarau, inscrições abertas. Quem nos seguir lá no Instagram vai estar sempre podendo acompanhar esse movimento. E agradecer o Lula Baixo, né? O nosso grande incentivador, de trazer ele aqui. Lula Baixo, daqui a pouco a gente vai É um grande incentivador. Sem ele não. Né? Nada acontece. O Sabino que teve a ideia também. Sim, né? Mas Sabino, depois o Lula encampou a ideia. Né? E o Marcos Sabino também mandou o Biafra, como é o contato teu para show, coisa assim, sarau? Não, o meu contato passou é com o Robson, né? É com o Robson, o telefone dele é 21-99737-8199. Então, é isso aí, pessoal. Quem quiser é só falar com ele direto no telefone, ele já atende, então o zap. Maravilha. Então, a gente aproveita o contato de um dos maiores cantores da música popular brasileira de todos os tempos. Isso aí não estou falando... Não digo isso, mas vocês vão se divertir muito com o show. Todo mundo está querendo se divertir, né? E o show está muito interativo. Ah, maravilha. O show do Biafra é sempre um espetáculo. Ai, gente, maravilhoso, sou suspeita. Realmente, eu já tive a oportunidade de assistir alguns, é espetacular. Então é isso, muito obrigado a todos, aos presentes e a todos que assistiram esse pódio social de 11 de fevereiro de 2023, que vai ser um dos últimos. Agora vai ter uma tarde, né, da fisioterapia, da massoterapia, e depois a gente só retorna com o pódio social no dia 25 de março, falando sobre direito tributário e direito administrativo. Na verdade é PAF, PAD, né? A gente tinha combinado, vai vir o doutor Arthur Leão e a doutora Mariana Marum. Né? Então, muito obrigado, um bom final de semana a todos.
Pode botar? Pode. Tá. Desculpa, né? É o brinde, pode especial, que eu estava esquecendo. Obrigada aí pela oportunidade. Isso. O brinde. Muito obrigada Obrigado. pelo convite, pela Obrigado, oportunidade. obrigado. Muito bom.